a minha amiga na hora do recreio e a gente teve a brilhante ideia de matar a aula. E a gente fez isso mesmo confiante que não ia dar certo. Então, quando a gente voltou do recreio, a gente pediu pra professora pra ir no banheiro e, por incrível que pareça, ela deixou a gente ir junta pro banheiro. Aí passou um tempo e ninguém veio no banheiro, só tava a gente lá e ninguém veio ver porque a gente tava demorando tanto. Então eu e a minha amiga, a gente ficou cada uma em uma cabine do banheiro mexendo no celular. Só que ela já tava fazendo muito silêncio e quando eu perguntava se ela tava aí, ela não respondia nenhum oi pra mim, ninguém respondia nada. Então eu fui ver a cabine dela, fui olhar a cabine dela pra ver o que tava acontecendo e eu vi ela caída morta no chão. Então eu saí correndo pela escola procurando por ajuda. Mas não tinha ninguém na escola. Quando eu fui pra minha sala também não tinha ninguém. Mas aí eu olhei na mesa que eu sento e havia um bilhete escrito: "Bem-vinda de volta, vá até o banheiro." E havia um bilhete escrito: "Bem-vinda de volta, vá até o banheiro." Então eu fui de novo no banheiro e percebi que o corpo da minha amiga tinha sumido. Aí quando eu olhei pro espelho, estava escrito com sangue: "Você está presa no universo paralelo e sua amiga nunca mais voltará." Então aí eu fiquei em choque, aí eu comecei a ficar andando pela escola e vi um homem com capuz que não permitia que ninguém visse seu rosto, que veio andando atrás de mim e me cutucou pelas costas e falou pra mim: "Volte para o início onde tudo começou." Aí ele sumiu. Aí eu lembrei que onde tudo começou foi no pátio da escola, o lugar que acontece o recreio, que foi onde eu tive a ideia de matá-lo. Quando eu voltei pra lá, eu vi a escola inteira reunida, meus pais, os pais da minha amiga e a polícia, todo mundo procurando por mim e minha amiga. Logo que me acharam, perguntaram o que aconteceu e perguntaram onde que a minha amiga estava. Aí então eu expliquei toda a história e falei que ela tinha morrido. Todo mundo achou que o fato dela ter morrido misteriosamente era tudo minha imaginação e acharam que ela tinha apenas se perdido na escola ou em algum lugar, enfim. E acharam que ela tinha apenas se perdido na escola ou em algum lugar, enfim. Aí então fizeram uma busca pra achar ela, mas ninguém achou ela. Aí passou uns anos e aí eu encontrei fotos minha e dela juntas. E aí eu lembrei de tudo que aconteceu e eu comecei a chorar. Então eu ouvi uma voz dela falando comigo. Ela disse que o que tinha escrito no espelho era mentira e que ela voltaria sim. 3 dias depois, minha mãe veio com a notícia que haviam encontrado ela inconsciente, caída na frente da casa de um senhor muito misterioso que era conhecido no bairro da minha amiga, por ninguém nunca ter visto o rosto dele. Lembra aquele homem do capuz que me cutucou e falou para voltar para o local onde tudo isso começou? Era esse senhor. Logo que minha mãe mostrou uma foto dele, eu reconheci. Obviamente não pelo rosto, e sim pela roupa. A polícia ia investigar esse homem, mas sempre que a polícia ia na casa dele, não havia ninguém lá. Às vezes via uns vultos, mas nunca achava ele. Uma semana depois, minha mãe falou que a minha amiga tinha se recuperado e estava bem. Então a gente marcou de se encontrar no shopping para tomar um sorvete e ela contou que não viu ninguém, não viu quem era que tentou matar ela. Aí ela disse que foi como um vulto. Logo depois ela acordou no hospital. Aí eu falei pra ela do homem misterioso e disse que poderia ter sido ele. E que ele, na verdade, era uma assombração. Depois de tudo isso, eu e minha amiga tentamos deixar tudo aquilo de lado e viver a vida normalmente. E ninguém nunca mais viu aquele homem misterioso. Não sei se vocês já viram Vila Sésamo, mas eu, quando era pequena, eu era apaixonada. É o amor da minha vida. Mas há pouco tempo eu descobri a história por trás verdadeira de Vila Sésamo. Isso é Vila Sésamo, se vocês não sabem. A música de abertura fica muito na cabeça e não é à toa. Na verdade, ela te dá, dicas e meio que resposta de como chegar na Vila Sésamo. Dizendo que, na verdade, a música diz pra você tirar a sua própria vida e você seria praticamente redirecionado imediatamente pra Vila Sésamo, onde seria um lugar maravilhoso de ficar. A música mais ou menos diz: tá um dia super nublado, você tem que trazer uma vassoura pra meio que varrer as nuvens. Quando você chegar lá, esse mocinho vai estar te esperando na porta. A senha pra entrar é tudo vai ficar bem. No caso, everything's gonna be okay. Mas se você não parecer ok ou feliz, aquele mesmo cara não vai deixar você entrar e ninguém sabe o que vai acontecer. Aparentemente, muitas pessoas tentaram entrar na Vila Sésamo, mas não tem como saber se eles de fato entraram lá, porque todo mundo que fez isso tá morto. Oi! Tinha uma menina chamada Lisa. Tava dormindo na cama dela, de boinhas, quando ela ouviu na janela dela alguém batendo. Feito seu nome. Só que ela achou que não fosse nada e voltou a dormir. Uns 20 segundos depois, ela ouviu a mesma coisa.
Ela começou a ficar muito preocupada, levantou da cama e foi na janela ver o que tava lá fora. Ela abriu a cortina, ela viu o rosto da mãe dela. Ela tava com uma cara muito esquisita. E ela ficou tipo, cara, por que minha mãe tá do lado de fora? No meio da noite, de madrugada. E quando ela abriu a porta pra falar com a mãe dela, tipo, mãe, por que você tá do lado de fora, querida? Tinha um homem segurando a cabeça da mãe dela, do lado de fora da casa. Ela começou a gritar, tipo, muito apavorada. Um cara tava segurando a cabeça da mãe dela, óbvio. Mas quando ela foi sair da casa dela pra, tipo, fugir, o cara tava do lado de fora, do quarto dela, segurando tanto a cabeça do pai quanto da mãe dela. Só a cabeça, segurando assim. E antes que ela pudesse correr, o cara segurou ela e fincou uma faca no pescoço dela. Mais um dia comum. Tava todo mundo numa sala de aula, assim, devia ser, sei lá, 8º, 9º ano. Os alunos estavam vendo um filme e depois eles iam ter que fazer uma prova sobre o filme, sabe? Aí viram o filme, foram fazer a prova. A sala tava em completo silêncio. Até que um menino resolveu, tipo, estalar o pescoço. Só que foi, tipo, muito alto. E a sala toda começou a rir, porque todo mundo achou engraçado. Enfim, ok. Aí um menino, chamado Kevin, resolveu fazer a mesma coisa. Ele queria ser engraçado e fazer todo mundo rir. Mas quando ele estalou o pescoço, começou a tremer e caiu, tipo, duro no chão. Todo mundo, tipo, olhou pra ele, tentou entender o que tava acontecendo, só que ninguém entendeu. Chamaram a ambulância, mas infelizmente quando a ambulância chegou lá já era tarde demais. E ele acidentalmente se matou, estalando o pescoço. Os caixões antigamente costumavam ser construídos com um buraco, preso num tubo de cobre de mais ou menos 2 metros e um sino. Essa tubulação permitia ar caso alguém fosse enterrado vivo. Um coveiro chamado Harold escutou um desses sinos e foi checar se não eram crianças fingindo ser espíritos. Às vezes também era o vento, mas dessa vez não. E ele escutou uma voz implorando para ser desenterrada. Então ele foi até o túmulo e perguntou: "Você é a Sarah O'Bannon?" E a mulher, com toda a certeza do mundo, falou que era. E para ter um pouco mais de certeza, ele perguntou: "Você nasceu no dia 17 de setembro de 1827?" E ela, mais uma vez, com toda certeza, falou que sim. E ele falou que na lápide dela estava escrito que ela morreu no dia 19 de fevereiro. E nisso a mulher começou a implorar mais ainda, pedindo para desenterrar, que isso foi um erro. Mas ele só pediu desculpa e destruiu o sino e cobriu o tubo com sujeira. E ele disse: "Já estamos em agosto. O que quer que seja que esteja lá embaixo não tá mais vivo e também não vai subir."